Palavras diárias de Deus. Os 10 decretos administrativos que devem ser obedecidos pelo povo escolhido por Deus na era do reino. 1. O homem não deve se engrandecer nem se exaltar. Ele deve adorar e exaltar a Deus. 2. Você deve fazer qualquer coisa que seja benéfica à obra de Deus, e nada que seja prejudicial aos interesses da obra de Deus. Você deve defender o nome de Deus, o testemunho de Deus e a obra de Deus. 3. Dinheiro, objetos materiais e todos os bens da casa de Deus são ofertas que devem ser dadas pelo homem. Essas ofertas podem ser desfrutadas apenas pelo sacerdote e por Deus, pois as ofertas do homem são para o deleite de Deus, e Deus só compartilha essas ofertas com o sacerdote, e ninguém mais está qualificado ou tem direito a desfrutar qualquer parte delas. Todas as ofertas do homem, inclusive dinheiro e coisas que podem ser desfrutadas materialmente, são dadas a Deus, não ao homem. Portanto, essas coisas não devem ser desfrutadas pelo homem. Se o homem fosse usufruir delas, então ele estaria roubando as ofertas. Qualquer um que faça isso é um Judas, pois além de ser um traidor, Judas também se serviu do que tinha sido posto na bolsa de dinheiro. 4. O homem tem um caráter corrupto e, além disso, é possuído por emoções. Por causa disso, é absolutamente proibido que 2 membros de sexo oposto trabalhem juntos quando estão servindo a Deus. Qualquer pessoa que for descoberta fazendo isso será expulsa, sem exceção, e ninguém está isento. 5. Você não fará julgamento de Deus, nem discutirá informalmente assuntos relacionados a Deus. Você deve agir como o homem deve agir, e falar como o homem deve falar, e não deve ultrapassar seus limites nem transgredir suas fronteiras. Cuide de sua própria língua e tome cuidado com seus passos. Tudo isso impedirá que você faça alguma coisa que ofenda o caráter de Deus. 6. Você deve fazer aquilo que deve ser feito pelo homem, cumprindo suas obrigações, dando conta de suas responsabilidades, atendo-se ao seu dever. Como você crê em Deus, deve dar sua contribuição à obra de Deus. Se não o fizer, você não está apto a comer e beber as palavras de Deus, e não está apto a viver na casa de Deus. 7. Quanto à obra e aos assuntos da igreja, além de obedecer a Deus, em tudo você deve obedecer às instruções do homem que é usado pelo Espírito Santo. Até mesmo a mais leve infração é inaceitável. Sua obediência deve ser absoluta. Você não deve analisar o que é certo ou errado. O que é certo ou errado não tem nada a ver com você. Você deve apenas se ocupar de ser totalmente obediente. 8. As pessoas que creem em Deus devem obedecer a Ele e adorá-lo. Você não deve exaltar nem admirar ninguém. Você não deve colocar Deus em primeiro lugar, as pessoas que admira em segundo lugar e a si mesmo em terceiro. Ninguém deve ter lugar em seu coração e você não deve considerar que as pessoas, especialmente as que você venera, estejam no mesmo nível de Deus, como iguais a Ele. Isso é intolerável a Deus. 9. Seus pensamentos devem ser sobre a obra da igreja. Você deve pôr de lado perspectivas sobre sua própria carne, ser decidido a respeito de assuntos familiares, dedicar-se integralmente à obra de Deus, colocá-la em primeiro lugar e sua vida pessoal em segundo. Essa é a postura de um santo. 10. Os parentes que não são da fé, seus filhos, seu marido ou sua esposa, suas irmãs
ou seus pais, etc., não devem ser forçados a entrar na igreja. A casa de Deus não tem falta de membros, e não há necessidade de aumentar seu número com pessoas sem serventia. Todos aqueles que não creem alegremente não devem ser conduzidos à igreja. Este decreto se dirige a todas as pessoas. A este respeito, vocês devem conferir, monitorar e recordar uns aos outros. Ninguém pode violar este decreto. Mesmo quando parentes que não são da fé entram com relutância na igreja, não se deve dar-lhes livros ou um novo nome. Essas pessoas não são da casa de Deus e sua entrada na igreja deve ser impedida por quaisquer meios necessários. Se ocorrerem perturbações na igreja causadas pela invasão de demônios, você mesmo será expulso ou sofrerá a imposição de restrições. Em suma, todos têm responsabilidade quanto a essa questão, mas você não deve ser imprudente nem usá-la para ajustar contas pessoais.